Bom dia. Podem sentar-se, por favor. Aqui em Êxodo 23, versículo 25, está escrito: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Olha, a primeira frase aqui que nós lemos é: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Nós falamos de vir ao culto, de vir à igreja. E às vezes nós nem temos a noção do quanto é importante nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus, de darmos manutenção às coisas, às atitudes, às ações espirituais. Veja que começa no: prestem culto ao Deus de vocês, e Ele os abençoará. Quantas pessoas que não entendem? Por exemplo, a gente terminou na terça-feira um propósito de 52 dias. Por que faz a diferença? Por que isso atrai para a pessoa coisas, situações, bênçãos? Atrai para a vida da pessoa porque ela está mostrando ali, com obras, o amor dela por Deus. Eu vou parar, vai ter um momento, vai ter um horário na minha vida que eu vou parar, que eu vou agora me dedicar ao Senhor, que eu vou prestar o meu culto ao Senhor, que eu vou parar para ouvir a palavra dEle, que eu vou aprender no seu templo, que eu vou aprender agora a mensagem que Ele tem para mim, o que Deus quer falar comigo. Eu vou agora dar a Deus condições de aquilo que muitas vezes, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente aprendeu, porque tem coisa que parece que na vida da gente, a gente se tornou, antes era uma argila na mão de alguém, alguém nos ensinou algo, geralmente, quando é ruim, quando é nocivo, parece que foi bem naquele momento que a gente estava molinho, né? A argila molinha, alguém foi lá, moldou, fez, aí petrificou. Aí a gente se tornou aquela cerâmica agora, né? Que alguém moldou, que alguém deu aquela forma, e agora é muito mais difícil de mudar essa forma. E isso, quem pode fazer? A palavra de Deus. Você pode
ter um amigo, você pode se casar com uma pessoa, você pode ir para um lugar, uma cultura diferente, mas o que tem poder para nos mudar é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter essa atitude do prestar o culto ao Senhor. O povo de Israel, este povo para quem o Senhor estava falando, tinha nascido no Egito. Esse povo vinha da cultura do Egito. Vinha daqueles hábitos, tanto que parte deles depois ficou e morreu no deserto e não chegou à terra de Canaã, não chegou à terra prometida, porque prevaleceu na vida, na mente daquela pessoa, a cultura do Egito. A cultura que ela aprendeu, e aí eu acredito que são aqueles que estavam no meio, que estavam junto com o povo, mas não prestavam culto a Deus de fato. É igual aquela pessoa que vem porque o marido chamou, porque a mãe chamou, porque o filho chamou. A gente vê isso acontecendo às vezes no culto, no Dia das Mães, recentemente no Dia dos Pais. Não tem aquelas pessoas que a gente vê que está ali e não pega, não absorve. Estão ali, estão no meio, estão ouvindo também, né? Escutando, na verdade, a palavra. Mas você vê que não tem iniciativa daquela pessoa. Não tem envolvimento dela. Não tem ali um sacrifício dela sendo derramado ali para aquilo, para Deus, para pegar, para aprender, para tomar para a vida dela do ensinamento de Deus, né? da palavra de Deus, da visão que Deus tem para ela. Não tem, então ela está ali. Mas não parte dela, ela não presta, ela não derrama, ela não faz, ela não age de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Porque, vamos lá, o que ele fala aqui? Ele fala de coisas realmente, palpavelmente, visivelmente boas, que a pessoa não precisava nem ter entendimento, porque qualquer um que ouvisse ia falar, opa, legal, isso aí é bom, eu quero isso aí, isso é muito bom, olha, isso aí eu quero para a minha vida, né? As grávidas não perderão seus filhos, o Senhor os abençoará, não lhes deixará faltar nada, em sua terra tirarei a doença do meio de vocês, farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Quer dizer, não vai ter ninguém morrendo jovem, não vai ter ninguém morrendo cedo. Vocês vão ter uma vida, vocês vão crescer, vão se tornar adultos, vão ficar velhos, então vão morrer. Quer dizer, vocês vão completar o ciclo da vida. Não vai morrer cedo, não vai ter uma vida curta. Quem que não quer isso? Todo mundo quer. Mas o Senhor diz que começava prestando culto a Ele. Mas aí o Senhor fala uma coisa que é onde o porquê que a pessoa precisa estar envolvida com Deus. Saber quem é Deus, conhecer Deus. Porque Ele fala aqui também que, primeiro, que vão ter coisas que não seriam comuns. Eu mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Quer dizer, tem coisas que à minha frente vão acontecer, tem coisas que vão se cumprir nos lugares que eu estiver chegando, para as nações onde eu estiver entrando, que vão ser agradáveis ou desagradáveis? Desagradáveis. Eu porei o meu terror. Então, aqui entra a pessoa que estava ligada a Deus, já percebendo, tem coisas que Deus faz que está além
da minha prática. Quantos? Tem gente que é viciada em conflito, tem gente que é viciada em problema, tem gente que não consegue passar um dia sem brigar com ninguém, sem discutir com ninguém. Mas tem gente que paga para não entrar numa briga. É ou não é verdade? Pessoa que é ali uma situação de vida mais estável. Quer uma tranquilidade. Não quero barulho, não quero problema, não quero confusão, não quero terror. E o Senhor dizendo, eu colocarei adiante, eu mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está servindo a Deus, ela não pode estranhar os lugares que ela chegar, os lugares que ela chega, estarem em confusão. Estarem acontecendo coisas e as pessoas não estarem bem, as pessoas não estarem ali estáveis, porque faz parte da obra, do plano que o Senhor tem para ela. E alguns podem dizer, não, isso aí é só lá no passado, só lá no deserto, em Canaã, onde o povo de Israel estava. Não. Quantas pessoas que hoje, a vida delas tem sido assim. Onde elas estão chegando, as situações que estão vivendo, está da mesma maneira. Elas chegam e aquilo está uma confusão, aquilo está uma bagunça, aquilo está perdido, está confuso. E aí você deve se lembrar dessa palavra. Por que está assim? Porque tem um propósito nisso. Deus está criando um meio da luz que está na minha vida brilhar. A luz da palavra dele. A luz do evangelho dele, no nosso caso. Como ali o que acontecia? Ele colocava, Deus não era o diabo. Veja que ele não falou o diabo, o espírito tal, não. Eu mandarei um terror na frente deles. Gente, a gente nunca pode esquecer que Deus tem poder sobre tudo. O diabo não. O que Deus falou para Moisés? Quando Moisés estava falando para ele assim, mas eu não sou uma pessoa que fala bem, eu não sou o melhor orador, eu não sou a pessoa que, sabe, muitas vezes se comunica bem. O que Deus falou para Moisés? Quem que criou o surdo e o mudo? Não fui eu? Quem criou a boca? Tem coisas, por isso que a gente não pode pensar de alguma maneira que tem algum problema, que tem algum tipo de situação, que tem algum tipo de confusão. Não, isso aqui Deus não pode. Quantas vezes que a confusão ela está sendo colocada por Deus. Com um propósito, onde tem uma confusão, é claro, estou falando quando é Deus que faz, quando você vê que as coisas não têm explicação. Porque já disse aqui agora há pouco, tem gente que é viciada em confusão. Tem gente que é viciada em conflito, é ou não é? Não tem gente que está tudo bem, a coisa está indo, está fluindo, está acontecendo, está dando tudo certo, a pessoa, ela, pela personalidade dela, talvez por feridas que ela ainda não se curou, ela tem que ir lá e criar uma confusão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de situações que a gente percebe que não tem uma causa, não tem uma motivação aparente que você consiga ver e, de repente, o que você escuta é, olha, tem uma confusão acontecendo ali, olha, tem algo ali, aquilo ali estava de um jeito, do nada, você vê que Deus está trabalhando ali. E, muitas vezes, o trabalhar de Deus não é nem para aquele momento, não é para aquelas pessoas, mas é para quem está vindo. É para quem está chegando.
é para quem tem a promessa de Deus, que era o caso do povo de Israel. Vocês vão estar indo num lugar, quando vocês estiverem chegando, eu enviarei e mandarei o meu terror adiante de vocês. A expressão podia ser, eu mandarei o meu anjo. Eu mandarei a minha bênção, não, eu mandarei o meu terror. Você já pensou quantas coisas que por nós estarmos na posição de fidelidade, de obediência, a posição que agrada a Deus, Deus está enviando uma situação de confusão, de transtorno, para a gente chegar e resolver? Para a gente chegar com autoridade, para a gente chegar com solução, para a gente chegar cheio de unção e resolver aquilo? E quantas pessoas que até começaram a caminhada com Deus, começaram, por exemplo, um propósito e horário, e por um tempo ali, Senhor, me abençoa, e pediram, e falaram com Deus, e se colocaram na presença dEle, e aí pararam. Aí deram um tempo. E aí não continuaram as obras espirituais. E aí Deus já tinha criado, Deus já tinha colocado o terror para o lugar, Deus já tinha enviado na frente da pessoa a confusão para o lugar para onde ela estava indo. Aí a pessoa que estava orando, que estava buscando, a pessoa que estava prestando culto a Deus, para de prestar culto a Deus, para de buscar a Deus, para de estar debaixo da nuvem, para de estar na palavra de Deus. O que acontece com essa pessoa? Ela vai solucionar, ela vai chegar com poder, autoridade, unção na confusão, ou ela vai fazer parte da confusão? Ela vai fazer parte. Aí a gente fala, não para de prestar culto ao Senhor. Não para de dar manutenção à sua vida espiritual, às coisas espirituais. Não para de estar envolvido com as coisas de Deus. E quando eu digo estar envolvido, a gente tem problemas, situações? Tem. E muitas vezes esses problemas já é a confusão, porque tem confusão em todos os níveis. É ou não é verdade? Tem a confusão que você vive na sua casa, tem a confusão que você vive lá no seu trabalho, tem a confusão que você vai viver no lugar novo que você chegar. Eu lembro de uma pessoa que anos ela passou buscando de Deus, orando a Deus e esperando do Senhor a oportunidade da casa dela. E Deus vai lá, e a pessoa ali naquela fidelidade, a pessoa que estava ali firme, fiel, ela ali buscando a Deus, e ela apresentando a Deus, aí ela vai e chega naquela que seria a sua casa. E Deus abençoa, e ela consegue, e o negócio é providenciado. Aí está concluindo o negócio. Aparece sei lá o quê, eu não lembro agora a situação. E a pessoa, o cônjuge da pessoa, que não estava na mesma fé, mas estava desfrutando. Né? O cônjuge da pessoa que estava ali, junto, claro, acompanhando tudo, apareceu uma situação, não lembro agora o que foi, e estava tudo certo, e de repente algo aparece, e agora vai ter que esperar mais tempo, vai ter que ver algo diferente, porque vistoria, que não aprovou, que tem isso na casa, tal. Enfim, eu lembro da pressão, inclusive dos dedos em riste que a pessoa recebia. Aí, está vendo? Aí, cadê agora o seu Deus? Aí, a gente esperou, a gente quis, agora a gente se frustra. E a pessoa
ela, claro, a situação aparente, comunicava uma coisa para ela. Né? Ó, algo deu errado, algo não vai dar certo, desiste. Mas o que ela fazia? Ela apenas continuou ouvindo buscar. Ela apenas continuava. Não, eu não aceito, eu não vou falar precipitadamente, eu não vou dizer que não é meu, eu não vou dizer que Deus não tem isso comigo, que Deus não tem isso para mim, eu vou confiar. Deus me trouxe até aqui, Deus fez chegar, Deus colocou algo do jeito que eu queria, do jeito que eu pedi, do jeito que eu busquei, mas agora aparece isso, que era uma confusão, sabe, algo que assim, não foi para não dar certo. Por fim, essa pessoa, se ela tivesse ido pela cabeça do cônjuge e tivesse ali entrado naquela pilha, deu errado, tá vendo, olha o que aconteceu, não era para nós, não. Ela ficou firme. E pegou, e cada dia ouvia a palavra, e a manutenção foi sendo dada, e manutenção que eu estou dizendo é espiritual. O que o Senhor tem para mim, meu Deus? O Senhor preparou, o Senhor falou comigo, o Senhor me levou, o Senhor abençoou até aqui, o Senhor me deu essa condição. Por fim, a situação era um problema que foi detectado na casa, que devido a esse problema, ela conseguiu um valor maior. Aquele valor ela pôde usar. Quando ela fez um cálculo lá, teve que chamar engenheiro tal, e fazer laudos, e ela imaginou por conta daquilo, e aquilo foi, eu lembro da pressão na vida da pessoa, sabe? Aquela coisa, aí, tá vendo? E aquela coisa. Lembrava demais o povo de Israel no Egito. Porque aí, tá vendo? Era melhor a gente nem ter achado nada, não ter se iludido, né? Porque agora a gente vem, gostou, sabe? Já mostrou para as crianças e tudo, falamos. E a pessoa ali, fiel. E a pessoa ali, firme. Por fim, ela conseguiu um valor maior de liberação do banco que estava financiando para ela, que ela conseguiu lá, comprovando que ela teria que fazer uma alteração estrutural para algo da casa. E essa alteração que ela contava, calculava, que ia gastar, assim, um valor altíssimo, ela, assim, na verdade, foi algo que ficou muito barato, foi algo simples de resolver, mas aquele valor que veio a mais deu para a pessoa reformar toda a casa e deixar a casa na casa dos sonhos. Quer dizer, se fosse para ela fazer aquilo, aquilo demoraria anos. Sabe, e dentro da condição, não posso, agora não vamos entrar, quando aparecer um dinheiro, alguma coisa que sair para a gente, vamos mexer em alguma coisinha. Vai falar, sabia desse problema? Não. O problema veio, apareceu? Apareceu. O problema foi essa confusão. Que a princípio até parecia algo ruim, quase que colocou em perda aquela oportunidade, porque a princípio aquilo era para não ter dado certo, era para não ter sido aprovado sequer, mas ela continuou. Ela continuou ouvindo, continuou buscando a Deus. Não, Senhor, o Senhor não me trouxe até aqui para eu chegar agora aqui na praia e morrer na praia. Não, o Senhor não me trouxe até aqui para eu ser envergonhada. O Senhor não me trouxe até aqui para eu... E aí, foi algo como essa palavra. Quando ela chegou, porque não tinha isso de proprietário, de quem estava vendendo para ela, ninguém sabia, isso não estava em questão. E quando ela chegou, teve a confusão. Aconteceu a confusão. Só que a confusão já era algo que Deus estava preparando, que Deus estava enviando para que fosse exatamente do jeito que ela tinha buscado, que ela tinha perseverado, que ela tinha esperado no Senhor. Agora eu me pergunto,
Quando eu escuto essa palavra, eu vejo a maneira de Deus agir. E aqui não tem só isso, né? Primeiro o Senhor fala que ia enviar confusão, que aquele povo ia entrar em parafuso e que o terror ia assombrar aquele povo. Então, eles chegariam numa situação em que o povo ia estar ali em problemas, em situações, porque eles iam chegar para ocupar, para viver o que Deus tinha para eles, para receber e para mostrar a luz, não para mostrar a luz para ajudar eles, mas para ocupar. Não, eu chego aqui com organização, eu chego para assumir o posto, o meu lugar, para viver o que Deus tem comigo aqui, com a autoridade que eu sei que Deus me dá, né, para colocar a casa em ordem. Então, por um lado, Deus antecipa coisas, como foi no caso, por exemplo, dessa família que eu estou contando, que Deus cria situações que até nós, se não tivermos discernimento e não estivermos em Deus, para que a palavra nos conduza, podemos colocar a perder situações. Se fosse pela fé do cônjuge dessa pessoa, se perguntar, mas o cônjuge vinha? Às vezes vinha. Aquele tipo de pessoa que vem em Natal, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, que vem em eventos, sabe? Que não está na palavra, não está vivendo, não está ali desfrutando, não está pagando o preço da fidelidade diária, aquele compromisso, aquele comprometimento diário com Deus. Então, se fosse pelo outro, teriam perdido, aberto mão. Não, não é para nós, vamos deixar isso para lá, isso vai dar trabalho, isso vai dar problema, o banco já está dizendo que pode reprovar e tal. Já o que busca a Deus, que está ali sendo alimentado, que está sendo conduzido pela palavra, opa, não. Deus pode estar colocando um terror ali, Deus pode estar colocando uma confusão para que ele cumpra a palavra dele, para que ele faça a obra que ele prometeu. Como depois aqui o Senhor disse, que também não tiraria o povo que até então ocupava aquela terra de uma vez. Deus falou, eu vou tirar esse povo daí, de que maneira? Quem lembra do que nós lemos? Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos. Quer dizer, Deus sabia das proporções. Diga, Deus sabe as proporções. Deus sabia que se ele expulsasse de uma vez, Israel era um povo numeroso. É ou não é? Mas já não era aquele povo que saiu do Egito. Então Deus sabia que se aquele povo entrasse e que ele desocupasse toda a terra, aquilo seria um problema maior para o povo de Israel. Então, olha, até nisso Deus pensou. Já uma pessoa que ela não está sendo alimentada e conduzida pela palavra, ela murmura, ela blasfema, ela reclama. Por quê? Porque ela não consegue ver o agir de Deus até nisso. Eu queria que isso aqui se resolvesse de uma vez. Eu queria que isso aqui terminasse de uma só vez. Eu queria que isso aqui já tivesse acabado hoje. Quantas coisas que a gente está vivendo que são ali desagradáveis, que não são aquilo que a gente considera ideal. Não é ideal para mim, mas é ideal pela visão de Deus. Qual que era o ideal aqui para Deus? Tirar tudo de uma vez ou tirar aos poucos? Como que ele fez? O ideal dele. Se eu estou na palavra, se eu estou vivendo, se eu estou ouvindo, se eu estou crendo, se eu estou dependendo de Deus, até os meus problemas têm um propósito na minha vida. Aquilo que às vezes eu posso estar chamando de demora é o tempo ideal de Deus. E esse tempo ele é bom para mim.
esse tempo, às vezes eu estou com pressa. Não, Senhor, eu queria já entrar, já queria ocupar, já queria ter toda a terra à minha disposição. Não, eu queria olhar e lá longe, não queria ver nenhum cananeu ali, nenhum povo. Tá bom, você queria, mas você não tem controle se isso acontecer agora. Não está no teu tempo disso. E eu preciso pedir para Deus esse discernimento que a Bíblia diz que aqueles 200 da tribo de Issacar tinham, de discernir o tempo, de saber qual o tempo em que eu estou. O que Deus está trabalhando na minha vida, neste tempo. Porque às vezes a gente se precipita. E se tem uma coisa que traz consequências que são nada boas, é a precipitação. Essa palavra fala aqui muito de precipitação. Não taxa as coisas de um nome que talvez você não entendeu o que está acontecendo. Lembra da confusão? Quantas coisas você está vivendo uma confusão hoje e está tudo dentro do planejamento de Deus. Quando você vai para um lugar velho, uma edificação antiga, o que primeiro acontece? Ela fica mais feia primeiro ou ela fica mais bonita primeiro? Você vai reformar essa edificação. A princípio, aquilo que já não estava bom, fica pior ou fica melhor? Fica pior, por quê? Você tem que quebrar, você tem que derrubar paredes, derrubar telhado, derrubar estrutura, escavar. Então, de repente, você via algo que estava de um jeito, aí fica pior primeiro. Não é assim que acontece? Primeiro fica pior. Quando você vê uma obra em reforma, aquilo primeiro fica feio, fica sujo, fica bagunçado. Primeiro você vê a confusão, para depois você ver aquilo sendo estabelecido, acertado, organizado, aquilo sendo acabado, aquilo ficando com outra aparência. Então não vamos nos precipitar e, porque isso aqui agora eu queria. Tá bom, você queria, a gente tem desejos, a gente anseia por coisas. Mas acima disso eu preciso saber qual é o tempo de Deus para a minha vida. Ontem eu falava isso à noite, eu preciso ver o que Deus já fez e ser grato para Deus poder fazer mais. Eu falava, na minha lista de gratidão é difícil passar 2 dias e não ter um nome escrito na minha lista de gratidão. E não é um nome assim, obrigado por tal pessoa que o Senhor colocou no meu caminho, porque me ajudou nisso. Obrigado porque tal pessoa me abençoou nisso. Não, isso não acontece tanto na minha vida. Às vezes acontece, mas é uma periodicidade maior de alguém abençoar, enfim, de alguém ser um instrumento de Deus para algo. É mais demorado, digamos assim. Agora, uma coisa que eu vivo quase todo dia é lidar com alguém, é estar numa situação, é participar de algo, é, às vezes, ouvir uma pessoa que eu vejo nela uma mentalidade que eu já tive. E aquela mentalidade que eu vejo na pessoa é aquela mentalidade que eu olho e observo. Olha, eu já fui assim, mas essa pessoa ainda é assim. Ainda se vê de tal maneira. Ainda tem tal comportamento. Ainda tem tal atitude. Ainda age ou reage de tal maneira. E ali, Senhor, eu sou grato porque eu também já fui como o fulano. Eu também já fui como a fulana. Mas o Senhor me libertou. Mas antes eu não via, agora eu vejo. Agora eu sei. Agora eu coloco em prática a Tua palavra. Se tem uma coisa que eu sou grato, é pela mentalidade que eu vou percebendo que Deus vai fazendo na minha vida. Às vezes você encontra uma pessoa
que você não vê há anos. Uma pessoa que você já nem lembrava, e quando você vê essa pessoa, você vê ela falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas de sempre. Aí você lembra, eu já fui assim. Quando eu estava no mesmo lugar que essa pessoa, quando eu convivia com ela, quando eu morava na mesma casa que ela, quando eu trabalhava com ela, quando eu frequentava os mesmos lugares que ela frequenta. Aí você vê, olha, graças a Deus, eu ouvi a palavra. E quantas dessas pessoas que a primeira coisa que aconteceu quando a gente começou a mudar foi o quê? Uma confusão. Inclusive, às vezes, a gente teve confusão com essas pessoas. É ou não é verdade? De algo que fez a gente se separar, que fez a gente se afastar, porque não mais concordava, porque teve alguma divergência. E então, a princípio, a gente ficou triste por aquilo. Meu familiar, meu amigo, tal pessoa que começou comigo. Mas aí você continuou, diga continuar, prestando culto ao Senhor. Então aquilo foi movendo, aquilo foi mudando, aquilo foi moldando, aquilo foi remodelando a sua mente. Então o que começou com uma confusão se estabeleceu, se organizou, ficou do jeito que tinha que ficar. Aquilo que talvez no começo para você queria uma velocidade maior, você queria as coisas resolvidas, solucionadas, e aos poucos aquilo foi resolvendo, e você foi ouvindo a palavra, e foi prestando culto ao Senhor, e foi buscando o Senhor, e foi entregando ao Senhor a sua vida, foi entregando ao Senhor os seus pensamentos, foi entregando ao Senhor a sua condição, e você viu que igual Ele disse que faria, aos poucos, Ele foi tirando um povo e foi tirando outro, e conforme você podia ocupar, Ele foi desocupando a terra. Ele foi tirando os inimigos, Ele foi tirando os povos que já estavam, e você podia crescer e podia ocupar. Mas enquanto não podia ocupar porque não estava do tamanho devido, Deus mantinha ali. Deus mantinha o povo, Deus mantinha aquele problema, Deus mantinha um cananeu, um heveu, um povo que antes ocupava a terra. Deus tem um planejamento para a nossa vida em todos os sentidos. Tudo. Às vezes a gente peca murmurando. Senhor, por que está demorando? Eu já queria estar vivendo. Claro que a gente queria, normal. Mas eu preciso saber que o tempo de Deus é perfeito. Até aquele tempo que parece que Ele está me atrasando. Deus pode me atrasar? Pode. Deus pode retardar uma coisa na minha vida? Pode. Só que cada vez que é Ele, e não erros que a gente comete, acaba retardando coisas. Mas quando é Ele, quando você está ali na bênção, quando você está ali, continua prestando culto ao Senhor. E prestar culto ao Senhor não é só vir à igreja. Não é só vir e participar de uma reunião. Mas é você colocar em prática cada ensinamento que vem recebendo da palavra. Cada direção que a palavra vem dando a você, você vai colocando, você vai fazendo, você vai realizando, você vai obedecendo, você vai dando a Deus condições dele poder fazer mais na sua vida, dele poder operar na sua vida, dele poder estabelecer a sua vida, como ele estava dizendo para o povo de Israel que ele faria. Então essa palavra tem que encher cada um de nós de confiança. Tem que mantermos-nos, como nós ouvimos a palavra de domingo, de mantermos-nos em paz, a paz de Jesus. Tudo que está acontecendo na minha vida tem a mão de Deus, tem a providência de Deus. Tem o relógio de Deus que é perfeito. Às vezes pode parecer a mim
que o relógio de Deus está atrasado, quando na verdade não é o de Deus que está atrasado, mas é o meu que está adiantado. Então não é Deus que vai acertar o relógio dele, dos eventos, das obras, das coisas que ele vai fazer, não é Deus que vai acertar o relógio dele com o meu. Sou eu que tenho que dar ouvidos à palavra e entender o agir, o mover e a maneira como Deus trabalha a vida daqueles que creem. Quantas pessoas eu já agradeci por gente que eu, quando vi, que quantas vezes que na minha cabeça eu pensei, olha, essa pessoa despontou, olha, essa pessoa passou na minha frente, olha, essa pessoa está vivendo algo muito antes de mim. E não era Deus, era a pessoa que se precipitou, que foi, que tomou a frente. E aí você vê como as coisas foram e como as coisas ficaram, como as coisas se estabeleceram. Essa semana mesmo eu coloquei uma pessoa na minha lista de gratidão, Senhor, obrigado. Porque lá naquele tempo eu achava que essa pessoa estava na minha frente, passou, viveu isso primeiro, ocupou tal situação primeiro e estava bem, mas na verdade ela não estava no Senhor. O que parecia para mim que estava atrasado, que estava demorando, era o Senhor cuidando de tudo. Era o Senhor me dando as doses que eu podia tomar. Era o Senhor me dando os lugares que eu tinha condições, estrutura, número, que eu tinha ali a condição de ocupar, que é como essa palavra. A gente quer chegar na terra e não vê nenhum povo inimigo. Deus fala, não vou tirar tudo. Eu vou tirando, eu vou expulsando aos poucos. Só que às vezes você olha para o teu vizinho e o teu vizinho já está com o terreno limpo. Já não tem nem formiga mais no terreno dele. Você fala, ó, puxa vida, hein, ó, está na minha frente. Está melhor que eu. Está em vitória. Eu nunca fui uma pessoa, desde criança, eu nunca gostei de me comparar. Nunca, eu não gosto de me comparar. Eu nunca pego alguém como uma referência para mim, assim, o fulano está ali, eu estou aqui, não. Então, às vezes que eu fiz isso, não foi comparando com alguém, mas foi analisando a minha própria vida. Olha de onde saiu, o que eu fiz, tal. Alguém passou. Por quê? Eu não nego quantas vezes que eu não entendia isso na hora. Enquanto eu estava vivendo e parecia a mim atrasada a minha vida, parecia a mim que eu não estava andando, que eu não estava prosperando. Que, ou seja, qualquer um consegue prosperar mais rápido do que eu. Só que aí quando eu olho para trás, o que eu vejo? Ninguém permaneceu, ninguém prevaleceu. Então, quem que realmente prosperou? Eu prosperei, mas não foi porque eu fui bom, foi porque eu esperei no Senhor. Mesmo quando eu não entendia por que esses inimigos não saem de uma vez, por que isso aqui não se resolve, era Deus trabalhando. Porque Deus sabe o que eu tenho estrutura para viver e Deus sabe o que eu não tenho estrutura para viver. Diga graças a Deus. Porque já pensou se todo o planejamento da nossa vida dependesse apenas de nós? Quantas coisas que a gente já teria colocado a perder, que já teria colocado, já teria assim soltado. Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. A obra de Deus é perfeita. A realização de Deus é perfeita. E é a isso que nós devemos nos prender, a prestar culto a Deus, a aprender mais dEle, a aprender com Ele que é manso e humilde de coração, a fazer a vontade dEle, e a encontrar até no terror, na confusão e naquilo que parece a nós demora, encontrar o favor, encontrar e reconhecer o cuidado de Deus e a manifestação ativa, diga ativa,
a manifestação ativa do poder dele na nossa vida. Porque tem gente que está vivendo exatamente isso. E talvez, por uma falta de discernimento, não tinha percebido. O que para mim parece atraso, na verdade, é o cuidado de Deus. A confusão que eu peguei um lugar, a confusão em que eu peguei uma situação que eu logo cheguei, já veio aquela confusão, veio aquele terror. Na verdade, é a maneira de Deus, dele preparar algo para ficar ainda melhor para mim. Para ficar melhor do que eu pensei que seria, melhor do que eu sonhei. Talvez o meu sonho foi bom, mas o que Deus já tinha reservado, o que Deus tinha guardado para mim era melhor do que o que eu sonhei. Como aconteceu com Israel. E muitas vezes, para isso, Deus precisa primeiro causar confusão, enviar o terror dele à frente. E você vai dizer, mas eu vou pegar o quê? Às vezes você pega uma parte do terror. Você pega uma parte da bagunça, você pega uma parte da confusão, para que você, pela fé, você acerte, alinhe, organize, para que você seja o instrumento de Deus daquilo que estava ruim ser resolvido, concluído, e a glória dele ser manifestada por meio da sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos refletir nessa palavra. Do que Deus tem, o que Deus está trabalhando a sua vida, e que talvez você não tinha visto, não tinha percebido. E estava agindo aí, quase, quantos que de repente iam já se precipitando. E não é só numa atitude que a gente se precipita, às vezes numa expressão que a gente usa. Ah, isso aqui não é para mim. Opa, não, peraí, por quê? Porque está em confusão? Porque tem algo acontecendo aqui que não é como eu imaginei que seria? Ah, eu acho que está demorando demais. Não está sendo no tempo que eu queria. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe por que Ele está fazendo, você não sabe por que Ele está fazendo. Mas deve ter a visão que é Ele que está fazendo. E confiar no que Ele está fazendo. Confiar na obra que Ele está realizando. Se está demorando para Deus expulsar os povos da terra, porque você pode pensar, não, mas esse povo é o meu problema. Não, você pode ter bestas aí, você pode ter feras, animais selvagens, que podem ser um problema ainda pior do que aquele que você acha que é problema, e na verdade não é problema. É a maneira de Deus de lidar com algumas coisas, algumas situações. Porque é a maneira que você pode hoje lidar, que você pode viver, que você pode conduzir isso. E o que eu faço? Presta culto a Deus. Seja fiel ao Senhor. Dê condições. Não tira a mão do arado. Você pegou no arado, está aí, preparando o terreno. Permaneça onde você está. Permaneça com a tua mão, com a tua mente voltada para Deus, com a tua vida no altar do Senhor. Não se desvia buscando alternativas. Quantas pessoas que, quando estão vivendo um momento como esse, de bagunça, de terror, chegam numa situação e está diferente do que elas imaginaram encontrar, porque está ali na transição do que Deus está terminando de fazer, preparando para você, e faz parte, Ele falou. Ele está falando. Ouça, dê ouvidos ao que Deus está falando. Creia no que Deus está falando. Confia no que Deus está falando.
confia na obra, no agir, confia no planejamento de Deus e continua prestando culto ao Senhor. Só ao Senhor. Não vai prestar culto a murmurações. Adore a Deus. Reconheça o poder dele, reconheça a obra dele, reconheça a manifestação dele na sua vida. Até nesses detalhes que são desagradáveis a princípio, mas que pela fé, você ouvindo a palavra, Deus manda essa palavra para tranquilizar você. Porque paz Ele já te mandou. Então agora, para você saber, não está tudo no controle de Deus. Tem coisas que são necessárias agora. E se eu tenho que passar, se eu tenho que viver isso, realmente tem que ser agora. Porque lá na frente eu vou ter lidado, eu vou ter resolvido, eu vou ter tratado, eu vou ter melhorado isso, eu vou ter feito o que eu tenho que fazer agora, para lá na frente estar desfrutando disso. Para lá na frente estar vivendo o tempo que eu tenho que viver lá na frente. E esse é o tempo que eu tenho que viver agora. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na precisão e na perfeição com a qual a Tua Palavra trata cada assunto da nossa vida. Eu creio, meu Deus, no agir. Eu creio no mover. Eu creio, meu Pai, na operação do Senhor na nossa vida. Eu creio. Eu sei que essa palavra, que cada detalhe dela, que cada mensagem que tem aqui para cada um de nós é providencial. É, meu Deus, o que tantos precisam. Quem que quer ouvir uma palavra, meu Deus, que tem coisas que estão em terror, que estão em confusão, e isso está tudo bem, está tudo correto? Não. A gente quer ouvir que vai estar tudo limpo, tudo liso, tudo em perfeita harmonia. Que não vai ter confusão, não vai ter bagunça. Que o ambiente vai estar limpo, propício, vai estar tudo em ordem. A gente não quer ouvir que vai estar bagunçado, que vai estar em confusão, que vai ter situações e pessoas em terror. Mas essa é a palavra, essa é a mensagem do Senhor. Essa, meu Deus, é a verdade. E eu oro para que a verdade esteja libertando pessoas. Que a verdade esteja fortalecendo pessoas. Que a verdade, meu Deus, esteja preparando pessoas aqui. Para viverem a obra, para viverem o tempo, para viverem o poder do Senhor, meu Deus, em cada área da vida delas, para entrarem nos lugares que o Senhor tem para elas, saberem, estarem preparadas para a maneira do Senhor de agir, para terem, meu Deus, a paciência e a confiança que devem ter, meu Deus, para passarem, para vivenciarem todo o processo gradativo do Senhor, meu Pai, ir desocupando a terra que é dela, aos poucos, de que tem coisas que o Senhor vai fazendo, vai realizando aos poucos, e eu peço que ninguém deixe de ver, de perceber, meu Pai, cada cuidado do Senhor, cada livramento do Senhor, cada, meu Pai, atenção que o Senhor dá e o nosso crescimento diário. Quantas mentes, meu Deus, que hoje mostram a mente que nós já tivemos, a atitude que nós já tivemos, o comportamento que nós já tivemos, mas que o Senhor nos tirou de lá, que o Senhor, meu Deus, nos libertou, que o Senhor, meu Pai, remodelou a nossa mente. Que cada um veja, perceba, que cada um contemple e que cada um desfrute
dessa obra, dessa operação do Senhor. Eu peço, meu Deus, manifesta o teu poder. E que cada um aqui, meu Deus, não saia deste culto, não venha terminar mais essa casa firme, meu Deus, apenas, eu ouvi, não, mas que a nossa força, que o nosso comprometimento, que o nosso envolvimento em prestar culto ao Senhor, porque foi assim que começou a palavra, que seja ainda maior, meu Deus, que sejamos os servos, os discípulos do Senhor, comprometidos, que se antes eu fazia, se antes eu prestava culto, se antes eu estava com a minha mão no arado, agora é que eu não tiro mais, agora é que eu estou envolvido mesmo, agora é que eu estou completamente focado nas coisas espirituais, porque elas me revelam, elas me fortalecem, elas me preparam para toda a obra, para toda a terra, para toda a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Que cada um, meu Deus, receba a revelação para a sua própria vida com essa palavra. E que seja fortalecido. Que receba a sabedoria para agir. Que tenha, meu Deus, temor para reagir. Para não falar aquilo que o Senhor reprova. Para ter a atitude, a postura, para dar os passos, meu Deus, que o Senhor espera. Para fazer segundo a tua vontade. E para continuar dentro dela. Para continuar vivendo a tua vontade, desfrutando de cada promessa que o Senhor tem para nós, meu Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo. Eu concordo aqui agora, meu Deus, com cada oração, com cada nome nesses livros de orações, com cada pedido, com cada documento, com cada cópia, meu Deus, de documentos, de contratos, meu Deus, de situações, de pedidos, meu Deus, que tem aqui. Nós temos fotografias, temos pessoas representadas, temos orações, meu Deus, que foram pedidas, temos, meu Pai, pessoas doentes em hospitais que eu peço, tira de lá, meu Deus, cura essa pessoa, faz com que ela não tenha mais necessidade daqueles equipamentos, aquelas medicações, mas que ela possa vir para a tua casa e viver na casa dela uma vida normal, que seja curada. Eu oro por curas e libertações agora, eu oro pelos nomes dos familiares que estão aqui em cada um dos nossos livros de oração, dos pedidos, meu Deus, dos cestos de orações, para que o Senhor troque corações, para que o Senhor tire a cegueira, para que o Senhor traga, meu Pai, para a luz, tira das trevas. Eu oro por situações, causas impossíveis, causa que não tem, meu Pai, uma que foi julgada igual, que não tem, meu Deus, uma jurisprudência, que até o próprio advogado da pessoa disse, eu nunca vi, mas vamos entrar. Eu nunca vi isso aqui acontecendo. Que o Senhor faça primeiro, que o Senhor faça essa pessoa ser a primeira, que o Senhor leve ela, meu Pai, a ser uma referência para as demais, que o Senhor dê o ganho de causa, que o Senhor, meu Pai, haja como juízes não agem muitas vezes, que o Senhor seja não apenas o justo, mas a justiça na nossa vida, que o Senhor abençoe pessoas que têm buscado a oportunidade, a porta de emprego, a condição, meu Deus, para poderem fazer e realizarem mais. Eu concordo com cada oração aqui, eu concordo com a oração de cada pessoa aqui na tua casa agora, eu concordo com cada oração que foi feita ao longo de mais de 24 horas aqui, em cada palavra, em cada intercessão, meu Deus, neste altar, nesta casa de oração e por cada pessoa que nos acompanhou ao longo dessas horas. Eu concordo e declaro vitória, bênção, livramentos, poder do Senhor, meu Deus, liberações de milagres. Eu concordo com cada oração. E eu ligo cada uma aqui na terra para que elas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém.